Nos Estados Unidos há uma regra absurda nas prisões. Sempre que um prisioneiro vai ao banheiro, deve balançar um galho ao lado. Se parar, o guarda mais distante erguerá uma espingarda e, com zelo, disparará em direção aos arbustos. Essa cena deixou todos os prisioneiros se olhando, mas nenhum deles teve coragem de ir parar a ação do guarda. Devido à obstrução da visão, o guarda só podia ameaçar continuamente o homem que estava agachado no vaso sanitário com tiros. No entanto, por causa da distância, ele não percebeu os pequenos movimentos do prisioneiro até que o galho nos arbustos parou de se mover. Foi então que o guarda percebeu que algo estava errado. Sem hesitar, levantou novamente a espingarda e disparou. No entanto, no segundo seguinte, não ouviu o som do prisioneiro implorando por clemência. Quando o guarda, em pânico, chegou ao local, encontrou apenas uma corda branca presa ao galho que levava para a floresta. Enquanto isso, o homem já havia escapado, até mesmo usando um machado para cortar as algemas em seus pés. Para não ser rastreado pelos cães de guarda, ele espalhou pimenta em seu caminho de fuga e, em seguida, virou-se e saiu deste lugar problemático. Assim que um grande número de policiais chegou, o cheiro forte fez com que os cães começassem a espirrar, o que os fez temporariamente perder a direção. Sabendo que sua fuga traria vergonha à prisão, o que significava que os guardas não desistiriam tão facilmente, ele, ao passar por uma cerca de isolamento, usou o mesmo truque novamente, saltando repetidamente ao longo da cerca de arame farpado. Com seu cheiro espalhando-se ao redor, mesmo os cães de guarda, que eram altamente treinados, não conseguiam determinar a direção. Alguns até ficaram presos no arame farpado, incapazes de avançar ou retroceder, sendo severamente torturados. Depois de 2 tentativas, os cães de guarda perderam completamente sua eficácia. Quando voltaram à prisão, os guardas trouxeram um dos cães mortos em seus braços, e o diretor da prisão ficou furioso, guardando essa vingança em seu coração. No dia seguinte, uma foto apareceu na cela, mostrando o homem cercado por mulheres. Ele, que havia escapado, não apenas agiu de forma discreta, mas também expôs sua localização. Os guardas não eram inúteis. Uma semana depois, o homem que estava agindo de maneira ostensiva foi arrastado de volta para a cela. Após isso, um grupo de companheiros prisioneiros o levantou e o colocou sobre a mesa, tratando-o como um ídolo, já que ele havia feito algo que desejava, mas não ousava fazer. No dia seguinte, os guardas começaram a dificultar a vida do homem na frente de todos, mandando-o cavar um buraco profundo no chão. Já exausto após um dia inteiro, John não tinha mais forças, mas ele sabia que não podia desobedecer a essa ordem, ou enfrentaria inúmeras torturas. Depois de muito esforço, ele finalmente completou a tarefa. No entanto, nesse momento, o segundo guarda apareceu, e John teve uma sensação ruim. Como esperado, antes que ele pudesse falar, o guarda mandou que ele preenchesse o buraco novamente, alegando que John havia cavado um grande buraco em sua jurisdição sem permissão. John não perdeu tempo explicando, pois sabia que era uma punição por sua fuga. Arrastando seu corpo cansado, John levou 1 hora para restaurar o buraco ao seu estado original. Mas nesse momento, o guarda que o havia feito cavar o buraco apareceu novamente e perguntou onde estava o buraco que ele cavara. Ao ver John em silêncio, ele pisou no pescoço de John e o jogou ao chão. Nesse momento, John não conseguiu mais se conter e correu em direção ao guarda, mas foi recebido por um bastão. A dor o fez cair no chão, e ele foi torturado até a noite. Mesmo um homem com uma vontade forte acabou cedendo, e logo ele se agarrou aos pés do guarda, clamando que já havia reconhecido seu erro. No entanto, essa cena deixou os prisioneiros na cela se olhando, pois seu ídolo havia caído, sem saber que isso era uma estratégia de recuo de John. A partir de então, John se tornou completamente submisso aos guardas. Durante o trabalho externo, ele se disfarçou como um personagem insignificante, sem saber que estava planejando uma fuga ainda maior. Aproveitando que todos estavam distraídos, ele começou a se mover entre os caminhões até que os guardas mandaram John pegar uma garrafa de água do caminhão. Porém, o que surpreendeu a todos foi que ao subir no caminhão, John parecia ter se transformado em outra pessoa. Ele rapidamente ligou o motor e dirigiu para longe dali. Vendo isso, os guardas ficaram em pânico. Nesse momento, outro prisioneiro também aproveitou para subir no caminhão. Enquanto os dois estavam prestes a desaparecer, os guardas finalmente reagiram e tentaram ir atrás deles, mas descobriram que a chave já havia sido retirada por John. Depois de escaparem, os dois decidiram se separar para garantir sua segurança. Assim, mesmo que um fosse capturado, o outro poderia sobreviver. No entanto, quando John se preparava para passar a noite em uma igreja, apenas 5 minutos se passaram até que um grande número de carros de polícia cercou o local. Acontece que logo após escapar, outro prisioneiro sem experiência foi rapidamente descoberto pelos guardas e revelou a direção que John havia tomado. Diante dessa situação, John não teve mais vontade de resistir e caminhou até a janela, pronto para se render. Mas nesse momento, o diretor da prisão ordenou que disparassem. Ele não permitia que ninguém desafiasse os limites da lei e ainda assim vivesse despreocupadamente.